A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico do livro dos Salmos. Informações básicas: o autor da maioria dos Salmos é Davi. Alguns também são destinados aos descendentes de Corá, outros a Salomão, Moisés e outros autores que são chamados de autores desconhecidos. O local, Jerusalém, foi o lugar da maior escrita, né? Da maioria dos escritos dos Salmos foram em Jerusalém. E as fontes é a coletânea de diversos salmos escritos ao longo da história de Israel. O alvo é o cântico para os cultos, né? É uma forma de inário de Israel, os salmos. O versículo-chave, ou do texto-chave, é o Salmo 150 e o verso 6. E a palavra-chave é o louvor. Então a maioria dos salmos são destinados ao louvor. A gente vai ver que tem outras classificações também. O tema: o livro dos Salmos é uma coleção de orações, poemas, hinos que transformam os pensamentos sobre Deus, por parte do adorador em louvor e adoração. Então, partes desse livro foram usadas como um inário nos cultos de adoração do antigo Israel e até hoje eles usam os salmos como forma de louvor. Assim como as igrejas têm os seus inários específicos, né, daquela denominação ou daquele culto, os salmos também são destinados é um inário aos cultos, né, ao louvor nas sinagogas e também nos rituais judaicos. Principais personagens do livro dos Salmos: Deus, Israel, né? Israel aqui é a nação, os reis, os justos e os ímpios. A gente vê bastante até um contraste, a gente vai falar disso. O esboço: os Salmos são uma coleção poética, né, e inspiradora, muito bem organizada e combina o tema predominante de cada divisão do livro dos Salmos com os livros do Pentateuco. Então, foi visto, né, os estudiosos perceberam que os 5 livros, o livro dos Salmos, ele é composto de 5 partes ou 5 livros. E cada um desses livros, eles estão relacionados com um livro do Pentateuco, que a gente vai ver agora. O livro 1 de Salmos vai do Salmo número 1 até o Salmo 41. A autoria é de Davi, a maioria desses salmos. E o tema é a criação, está lá Salmo 8. E o livro relacionado a ele, do Pentateuco, é o Gênesis. No livro 2, dos Salmos 42 ao 72, essa autoria dos Salmos, de 42 até 50, são dos filhos de Corá, ou de Asaf, né, há essa dúvida. Os Salmos 51 a 70 são de Davi, e concluindo com o Salmo 72, que é um salmo de Salomão. E o tema é salvação e livramento, no Salmo 46 mostra isso. E o livro relacionado é o livro do Êxodo. O livro 3, o Salmo 73 até o Salmo 89, a autoria dos intitulados, né, em geral, também chamado de Asaf, ou dos filhos de Corá. Então, acredita-se em uma dessas possibilidades. E o tema é a santificação, está lá no Salmo 73. E o livro relacionado a isso é o livro de Levítico, o livro do Pentateuco. O livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, a autoria, a maioria sem título, ou com exceção do Salmo 101 e 103, né, que é um salmo de Davi, que são salmos de Davi. E o tema é fidelidade de Deus. Está lá no Salmo 90, um salmo de Moisés. E o Pentateuco, né, o livro relacionado ao Pentateuco, é o livro de Números. O livro 5 é o do Salmo 107 ao Salmo 150. A autoria, a maioria sem título, mas 15 são de Davi. Então a maioria não se sabe o autor, e esses outros 15 aí relacionados a Davi, incluindo o Salmo 138 até o 145.
E o tema é a lei do Senhor, como está no Salmo 119, que tem até uma curiosidade sobre esse salmo. E o livro relacionado ao Pentateuco é o livro de Deuteronômio. Bom, destaques. Autor. Então, as breves descrições que introduzem os salmos listam Davi como autor de 73 casos, né, ou de 73 salmos. Né? E normalmente a gente acaba atribuindo, né, os salmos de Davi, e muita gente acha que os salmos, quem escreveu todos os salmos foi Davi, e a gente vai ver que não é bem assim, né, mas a maioria foi. Dois dos salmos, né, dos 72 e 127, são atribuídos a Salomão. O Salmo 90 é uma oração atribuída a Moisés, e o outro grupo de 12 salmos, dos 50 e 73 a 83, são atribuídos à família de Asaf. Os filhos de Corá escreveram 11 salmos, né, o 42, 44 até o 49, 84, 85, 87 e 88. O Salmo 88 também é atribuído, né, a Emã, enquanto que o 89 é atribuído a Etan, o Esraíta. Então fica também essa outra dúvida. Com exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas, responsáveis pelo fornecimento de música para a adoração no santuário durante o reinado de Davi. 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. Ou seja, a gente tem aí uma ideia de 50 salmos que não sabemos quem são os autores, ou quem é o autor. Destaques ainda, os salmos são poesia. Lembrando que o livro de Jó, que nós vimos no panorama anterior, ele começa os livros poéticos. Talvez quando você lê os salmos, não perceba o tom poético ou musical. Né? Para nós, brasileiros, é um pouco difícil de entender os salmos como uma poesia. A gente vai entender já já por quê. Três coisas são fundamentais para defini-los como poesia, e aí a gente vai entender um pouco de poesia hebraica. Figuras de linguagem, que é muito comum em poesia, são expressões e maneiras de usar as palavras fora do sentido natural e concreto. As figuras de linguagem mais comuns no Antigo Testamento são a metonímia, que substitui uma palavra por outra. Por exemplo, Salmo 50, verso 19. Tua língua trama. Aí a resposta para isso é quem trama, na verdade, é a pessoa. Mas aqui se usa a parte do corpo para falar da pessoa toda. Isso é uma figura de linguagem. O merisma, que usa dois opostos para significar o todo. Exemplo, Salmo 139 e verso 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, o tempo todo. É isso que o salmista quer dizer. Então isso é uma forma de poesia hebraica. A personificação, que atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados, conceitos ou animais. Exemplo, Salmo 96, verso 11. Ruja o mar. Na verdade, quem ruge é o leão. Mas aqui o salmista está usando esse aspecto de poesia. Então, ainda temos o paralelismo, que é o enunciado de uma verdade em duas sentenças sinônimas, opostas ou complementares. Exemplo, sinônimos, né? No Salmo 1, verso 5, o termo perverso é o sinônimo de pecadores. Aqui também numa questão de paralelismo opostas, né? Ainda no Salmo 1, o verso 6, o salmista opõe o caminho dos ímpios aos dos justos. Complementares também, no Salmo 1, verso 4, a palha ilustra a pessoa do ímpio. E também os acrósticos, né? As linhas ou estrofes do Salmo iniciam cada uma com uma letra em ordem alfabética. Segundo o alfabeto hebraico, né, que tem aproximadamente são 22 letras, né, que são 22 consoantes. Exemplo no Salmo 119, que 22 estrofes e uma para cada letra do alfabeto, sendo que todas as linhas da estrofe começam com a mesma letra. Então a gente vê aí os acrósticos. Então é importante só a gente entender que a poesia hebraica ela é uma poesia diferenciada da poesia, por nosso caso, a poesia brasileira, né? Poesia do português, que é muito comum ter as rimas, né?
E aqui não é bem assim. Propósito. O conteúdo, então, são 150 salmos, ricamente diversos, que na organização em que temos serviam de inário ao judaísmo pós-exílio, né, o judaísmo do Segundo Templo. A gente vai perceber isso quando a gente estudar um pouco mais os profetas, mas isso foi muito comum, os salmos serem usados no templo e no culto pós-exílio, né, com Esdras, naquela Zorobabel, Neemias, naquele período da volta, né, do pós-exílio, da saída do exílio, que eles começaram a usar mais os salmos no culto. Propósito. O livro dos Salmos, né, aqui propósito propriamente dito, é o mais longo livro da Bíblia e é também um dos mais diversos, já que os Salmos lidam com temas como Deus, a sua criação, a guerra, a adoração, a sabedoria, o pecado e o mal, o julgamento, justiça e a vinda do Messias. Curiosidades. Uma das curiosidades são as anotações musicais. Nos Salmos, a primeira coisa que vemos antes da mensagem é a anotação musical. Elas são bastante específicas e muito curiosas. Vamos ver alguns exemplos. No Salmo 4, há o mestre de canto, né, que é o também regente, com instrumentos de corda. Então esse era um salmo que ele era entoado, louvado, recitado com instrumentos de cordas. O Salmo 5 era para flautas, o Salmo 8, 81 e 84, segundo a melodia Os Lagares, né? A orientação aqui é empregar uma melodia conhecida para ensinar verdades novas. O Salmo 53 é o salmo para cítara, que era outro instrumento. Os vocais em voz de soprano, na Bíblia há menção de duas vozes pelo menos, né, que é sopranos e baixos, e aqui então a gente vê que lá naquele tempo eles já tinham uma concepção sobre a música, né, sobre as vozes. Litúrgicas também, o cântico para o dia do sábado, por exemplo, o Salmo 92, cântico dos degraus ou de romagem, que eram os salmos usados pelos peregrinos quando subiam a Jerusalém ou para o culto sacrificial. Então, aqui são os salmos quando eles iam peregrinando até chegar a Jerusalém e também eles iam, diz a história que quando eles chegavam no templo, eles subiam um degrau, recitavam um salmo, subia outro degrau, recitavam outro salmo. Os contextuais também, no Salmo 3, 7, 18, 30, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 e 142, encontramos informações que contam a história de quando o salmo foi composto e cantado. Então aí é um salmo mais de contexto. Ainda em curiosidades, o Salmo 117 é exatamente o texto que está no meio da Bíblia. Então, para aquelas pessoas que abrem a Bíblia, assim, gostam de abrir a Bíblia, no meio da Bíblia vai sempre acertar um salmo, né? Como é o maior livro, vai ser muitas vezes acertar salmos, né? Salmos ou provérbios, né? Mas o Salmo 117 está no meio da Bíblia. E o Salmo 119 é o maior texto da Bíblia, né? O maior capítulo. Nós não, tecnicamente, os salmos eles não são chamados de capítulo. Eles são chamados de salmos pelo número, né? Salmo número 119. Mas ele é o maior texto e aí a gente pode só atribuir o capítulo aqui para dizer que é o maior capítulo da Bíblia. Panorama de Salmo, né? O panorama propriamente dito. O Salmo 1 e 2 é a introdução ao Saltério, né? O livro dos Salmos é chamado de Saltério. O Salmo 3 até o 7 são os 5 lamentos, né, ou apelos por ajuda. O Salmo 8 é a adoração ao Criador. Do 9 ao 13 é o lamento pelo livramento dos justos pobres. A insensatez da humanidade está no Salmo 14, mas também no 53. Salmo 15 a 24, sobre o acesso ao templo. Do 25 ao 33, a oração, a adoração e confiança no Rei da criação. Salmo 34 a 37, a instrução na sabedoria divina e apelo contra os ímpios. Salmo 38 ao 41, 4 lamentos, né, a oração e confissão de pecados. Do Salmo 42 até o 45, 3 orações e um salmo de refúgio. Salmo 46 ao 48, celebrando Sião, né, aqui
a Jerusalém, aqui a cidade do grande rei. Salmo 49 a 53, da atitude adequada diante de Deus. Salmo 54 a 59, 6 lamentos, orações por ajuda. Salmo 60 a 64, 5 orações com temas comuns. Do Salmo 65 ao 68, louvores aos prodígios e à presença de Deus. Do Salmo 69 ao 72, 3 orações e um salmo régio, né? Salmo 73 ao 83, sobre a rejeição e a esperança para Sião. Salmo 84 ao 89, em celebração a Sião, o lamento pelo seu fim. Salmo 90 ao 92, Deus nossa morada. Salmo 93 a o Salmo 99, Deus reina, regozije-se o povo. Do Salmo 100 ao 106, louvor a Deus e esperança de restauração. Do Salmo 107 ao 109, louvor a Deus pelo resgate do seu povo e 2 lamentos davídicos. Do Salmo 110 ao 118, o Rei vindouro e salmos festivos. Do Salmo 119, a celebração da lei e a palavra fiel de Javé, né? A palavra fiel do Senhor nosso Deus. Do Salmo 120 ao 134, são cânticos dos degraus, né, das subidas, das peregrinações, como eu comentei. Salmo 35 ao 137, 135 ao 137, em resposta às peregrinações. Do Salmo 138 ao 145, a coleção davídica final. Do Salmo 146 ao 150, Aleluia quinto. Classificação dos salmos. Então, os salmos teocráticos, né, que falam de Deus, do governo de Deus, Salmo 95 ao Salmo 100. Cântico dos degraus, ou romagem, Salmo 120 ao 134. Os salmos de Aleluia, os 146 ao 150. Salmos acrósticos, Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Salmos messiânicos, né, os hinos da vinda do Messias, o Salmo 2, o 8, o 16, o 22, o 45, o 72, o 89, o 110, 118 e 132, e alguns outros. Salmos penitenciais, né, o Salmo 38, o 130 e o 143. Os salmos imprecatórios, né? É aquele salmo de justiça, é aquele salmo que o salmista ele pede que Deus faça justiça, e às vezes até uma justiça sangrenta, que vai de encontro, na verdade vai ao oposto dos ensinos de Jesus. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa em doutrina, para não usar um texto, principalmente um salmo, para fundamentar uma doutrina que vai contra o ensinamento de Jesus. E como a Bíblia ela é harmônica, né? ela toda ela é harmonizada, então a gente tem que tomar cuidado, que quem está falando aqui nos salmos imprecatórios é o salmista e não Deus. Então é aquele senso de justiça que ele pede no Salmo 69, 101, 137 e porções dos Salmos 35, 55 e 58. Salmos históricos, o Salmo 78, o Salmo 81, Salmo 105 e Salmo 106. Salmos de louvor, então esses propriamente ditos para o louvor, Salmo 8, Salmo 24, Salmo 29, Salmo 33, 47, 48. Salmos de lamento, Salmo 25, 39, 51, 86, 102 e 120. Prenúncio do livro dos Salmos. A provisão de Deus de um Salvador para o seu povo é um tema recorrente nos Salmos. Fatos proféticos, né, fatos proféticos do Messias são vistas em inúmeros salmos. Né, no Salmo 2, verso 1 ao 12, retrata o triunfo do Messias e do reino. Salmo 16, verso 8 ao verso 11, prenuncia a sua morte e ressurreição. Salmo 22 nos mostra o sofrimento do Salvador na cruz e apresenta profecias detalhadas da crucificação, todas as quais foram cumpridas com perfeição. As glórias do Messias e a sua noiva estão em exposição no Salmo 45,
versos 6 e 7, enquanto que no Salmo 72, versos 6 a 17, Salmo 89, verso 3 ao 37, Salmo 110, verso 1 ao 7, Salmo 132, verso 12 ao 18, apresentam a glória e a universalidade do Messias e do seu reino. Aplicação prática, então. Qual que é o objetivo do louvor? Já que a gente está falando de salmos, e os salmos são atribuídos a maior parte para o louvor, o alvo do louvor é Deus. E o adorador, então, ele tem que estar de coração limpo para o louvor. O conteúdo certo para a música é a pessoa e obra de Deus. E o momento de louvar são todos os momentos. E aqui é interessante que a gente vê muita música hoje egocêntrica, antropocêntrica, que falam só do eu, do meu, do seu, meu para cá, e também fala muito do seu, o seu, você, você, e esquecem que o louvor é para o Senhor. Aplicação prática. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos. No entanto, respondemos a Ele de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias específicas de nossa vida. Que Deus maravilhoso nós adoramos. O salmista declara um Deus que vai muito além das nossas experiências humanas, mas também alguém que está perto o suficiente para ser tocado e que caminha ao nosso lado ao longo do caminho da vida. Então veja que nos Salmos a gente consegue perceber isso, que o salmista algumas vezes está aflito, mas ele percebe que ao orar, fazendo uma oração, ele sente Deus presente. Nós podemos também trazer todos os nossos sentimentos a Deus, não importa se é uma queixa ou apenas pensamentos negativos, podemos ter certeza de que ele vai ouvir e entender. O salmista nos ensina que a oração mais profunda de todas é um clamor de socorro, quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da vida. A aplicação pessoal. Cada crente tem o seu salmo preferido. Assim como pessoas têm livros preferidos, também tem os seus salmos preferidos. Mas será que todos já meditaram para valer no salmo preferido? Isso é uma pergunta, né? Vamos a um pequeno roteiro que você pode aplicar os salmos. Então, se você gosta de um salmo favorito, faça o seguinte: leia o salmo várias vezes. Veja se ele se encaixa em um dos estilos estudados. Pesquise sentidos figurados e as figuras de linguagem. Faça um resumo do salmo em uma frase. Compare com os outros textos bíblicos que vier à memória. Encontre lições para a sua vida no salmo. Use perguntas como quando, porquê, como eu aplico para a minha vida. E para nós concluirmos, a coleção dos salmos, que é a voz do povo de Deus cantando a Ele em louvor e oração, também serve para lembrá-lo e a nós do papel central da adoração na história bíblica. A adoração que se encontra no Deus vivo, ao lembrar da sua bondade e amor, dos seus maravilhosos feitos em favor do seu povo. Nós, ao estudarmos os livros, o livro dos Salmos e os 5 livros que estão nesse livrão dos Salmos, os 5 livros, nós vamos perceber que a adoração é o que mais rege o livro dos Salmos, e a adoração a um único e verdadeiro Deus, composto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus ajude, meus irmãos. Boa leitura do livro dos Salmos. Que Deus abençoe em tudo e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.